Nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre a chamada redação científica, né? Eu vou dividir aqui esse vídeo em algumas partes. Na parte um eu vou falar acerca dos parágrafos, tá? Como eu acho, né, e como a literatura também diz, né, acerca do tema, a forma adequada na qual esses parágrafos devem ser construídos, tá? Na sequência, a gente fala um pouco quanto às características da linguagem científica. A redação científica tem que seguir as características da linguagem científica. Nós vamos ver quais características são essas, tá? Outra pergunta também que me fazem muito, né, os meus orientandos no caso, quanto à frequência das citações, como que elas devem acontecer. A gente vai falar também um pouco, eu separei aqui um esquema para a gente ir conversando. E na última parte eu vou falar um pouco sobre algumas outras dicas, né, na verdade, que eu quero passar para os alunos, tá? Nessa primeira parte, como eu falei, né, acerca dos parágrafos. Bem, é muito comum que os alunos, tanto das disciplinas de TCC1 como de TCC2, ou seja, aqueles que estão fazendo o projeto, bem como aqueles que já estão executando o projeto, que muitos deles escrevem, eu diria, de maneira muito boa, tá? De maneira assim correta, o texto é bom. Contudo, eu acho que o erro número um, o erro mais recorrente, tá? É a forma que os alunos, né, os pesquisadores, digamos assim, eles estruturam os seus parágrafos, tá? Ou os parágrafos dos seus textos, tá? Eu separei aqui nesses primeiros tópicos, né, e coloquei aqui alguns exemplos, tá? Primeiro, eu diria o primeiro erro, tá? Mais comum, como eu disse, é o fato de um parágrafo, quando construído, ele não apresentar uma estrutura completa, ou seja, uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Via de regra, todos os parágrafos têm que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Okay? Claro que eventualmente você pode construir um parágrafo, por exemplo, se você for chamar uma tabela, okay? Por exemplo, a tabela número 1 ou o quadro número 1 apresenta tais itens, né? E na sequência você coloca a tabela. Tudo bem, não é algo tão engessado, tá? Mas na construção e no debate, sim, todo parágrafo tem que ter, tirando esses casos especiais, um formato completo, ok? Ainda quanto à estrutura dos parágrafos, é muito comum, muito recorrente, os alunos fazerem um parágrafo no qual ele é formado por um único período, tá? Ou seja, ele começa falando, vai falando, não, assim, em outra forma de dizer, aquele parágrafo tem só um ponto final, ok? Ou seja, é um parágrafo que tem um período, não tem essa formação de parágrafo em dois ou três ou quatro períodos, tá? Isso também é um erro muito comum, tá? Que é a forma como está aqui, onde eu coloquei errado, ok? Mas antes de falar dele especificamente, outra questão também que entra aqui nos parágrafos é onde ele faz, os autores, os alunos, né, fazem afirmações e essas afirmações não têm um embasamento, tá? Ele não tirou, não cita nenhum trabalho para dar embasamento àquela fala dele, ok? Novamente, aqui quanto ao tamanho dos parágrafos, né, eu coloco que quanto mais longo são esses períodos, né, quanto aos períodos, quanto mais longos são os períodos, maiores são as chances dele ser ambíguo, redundante e impreciso, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui um parágrafo, né, que eu coloquei como errado. Vamos ver qual é a estrutura, o que traz esse parágrafo. O turismo é uma das indústrias que mais crescem no mundo. É a principal fonte de renda estrangeira para muitos países que estão em desenvolvimento e tem atraído a atenção dos decisores políticos, organizações públicas e privadas e pesquisadores para o tema e tem estudos que buscam compreender o desempenho relacionado ao fenômeno turismo. Tá? Esse parágrafo tem todos os erros, né, digamos assim, que ele poderia ter. Em primeiro lugar, ele é formado
somente por um período, né? Segundo lugar, o parágrafo em si, ele é curto, tá? Tem apenas 4 linhas, o parágrafo é curto. Contudo, o período que forma esse parágrafo, ele é longo, tá? Ele é muito longo, tá? E aqui eu digo que ele é longo, não é assim porque tem 4 linhas, tá? Mas né, sim, é pelo volume de informações que ele traz, tá? Observe que ele toca em vários assuntos dentro dessas 4 linhas. Ele diz aqui que o turismo é uma das indústrias que mais cresce, ao mesmo tempo, já vai para outra informação, que é a principal fonte de renda estrangeira para muitos países. Adiciona que tem atraído a atenção dos decisores políticos, tá? Organizações públicas e privadas e pesquisadores para o tema. E ainda, né, além de tudo isso, o mesmo período diz que tem estudos que buscam compreender o desempenho, etc. Tá? Então, assim, quando a gente diz que um período é longo, porque ele tem é porque ele tem ou não, né, uma quantidade X de linhas, mas sim pelo fato de ter tocado em vários assuntos ali, ok? Ao mesmo tempo, ele não apresenta nenhuma citação, então, teoricamente, aqui o aluno teria feito do nada, assim, da cabeça dele, né? Ah, seria basicamente esses erros, assim, os principais. Continuando, né? Ele ainda apresenta o erro de ele não ter uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Na sequência, eu boto aqui o que seria um parágrafo correto com o mesmo conteúdo desse de cima, tá? Vou fazer a leitura. O turismo é uma das indústrias que mais crescem no mundo e é a principal fonte de renda estrangeira para muitos países em desenvolvimento. Então, essa aqui já é, digamos assim, a introdução do parágrafo. Tá? Eu já coloco aqui um ponto final e já encerro aqui esse primeiro período. Ok? O restante do parágrafo ele vai ser o desenvolvimento e a conclusão. E ele, naturalmente, somente com a leitura dessa primeira parte, dessa introdução, já dá para ter uma noção do que o restante do parágrafo vai falar, o desenvolvimento, né, que ele vai ter. Né? O conteúdo, obviamente, não, né? Mas o tema, ou sobre o que vai ser falado, sim. Então, seguindo, essa situação, na visão desses autores, tem atraído a atenção dos decisores políticos, organizações públicas e privadas e pesquisadores sobre o tema. Já coloco aqui outro ponto final, né? Vou realçando aqui de outras cores. Parte da literatura sobre o turismo busca compreender como se comporta o fenômeno a partir de uma visão sistêmica. Ok? Ademais, também é recorrente a busca pela compreensão do desempenho relacionado ao fenômeno turismo. Então você vê que ele é um parágrafo onde ele não é formado somente por um período. Tudo que é falado tem as suas respectivas fontes citadas, tá? As suas referências, ok? Ou seja, as suas citações. E o conteúdo, né, como eu falei, é igual a esse. Somente a gente está mudando aqui a forma. Lembrando de colocar as citações, do parágrafo ter um desenvolvimento, não ser somente um período. Tá? Então, essa seria a forma que eu considero correta. Um outro exemplo, que no meu modo de ver também está correto, as organizações que realizam o gerenciamento de uma destinação são chamadas de organizações de gestão do destino ou as DMOs. E já coloco a primeira citação. Então, imagino eu, né, que o restante do parágrafo eu vou falar aqui sobre as DMOs. Né? Essa aqui seria, como eu disse, a introdução do parágrafo. Seguindo, as DMOs podem facilitar uma cultura que possibilite a inovação e desenvolvimento de novos produtos e serviços no destino, além de fornecer informações e assistência técnica para o seu desenvolvimento e promoção. Ademais, pensando em um destino como um produto formado por agentes interligados, as DMOs podem gerenciar a atuação dos diferentes atores relacionados à logística, compras, operações, distribuição, entre outros. Né? Por fim, né, o assim promovem a cooperação e coordenam suas atividades. Então, novamente, a gente tem um parágrafo onde todas as citações são colocadas, ok? Todas as fontes, formado por
vários períodos, digamos assim, 4 nessa situação. A gente tem aqui uma ideia introdutória, que seria a introdução do parágrafo, tem um desenvolvimento e no final aqui uma conclusão, né? Que a conclusão, assim, as TMOs promovem a cooperação e coordenam as suas atividades, né? As atividades do destino, ok? Esse aqui, no meu modo de ver, pelo menos nos trabalhos que eu tenho corrigido, é o erro mais recorrente. É o erro mais recorrente. Eu diria, essa primeira aqui que eu coloco como errada, né? Essa estrutura, esse parágrafo que eu coloco como errado, ele sempre aparece nesses trabalhos, digamos assim. De novo, eu estou falando aqui no nível de TCC, né? Alunos de graduação que ainda estão tendo uma iniciação no tema pesquisa, certo? Então, nesses projetos e trabalhos de conclusão, é muito recorrente essa estrutura e eu não quero, né, agora eu falo como professor dos meus alunos, não gostaria que eles, de forma nenhuma, tá, não quero que façam parágrafos nesse sentido e busquem já modificar ou aprimorar a forma como vocês vêm escrevendo e apresentar os parágrafos nesse sentido aqui, ok? Até para embasar um pouco, né, o que eu venho falando, eu vou abrir aqui eu tenho aqui alguns livros, né, do Mendeley, que está na pasta do Mendeley, no meu software do Mendeley, onde eu vou, para conduzir aqui o nosso vídeo, né, citando. Então, eu peguei aqui um primeiro livro, as referências eu estou colocando aqui do lado, no canto direito, tá? Se vocês quiserem acompanhar ou, enfim, buscar o livro depois, sintam-se à vontade. Então, nesse livro aqui do Severino, a fonte está aqui do lado, ele coloca, né, que o parágrafo é uma parte do texto que tem por finalidade expressar as etapas do raciocínio, né? Ele vem tendo a explicação até que ele chega aqui na estrutura do que ele considera correto. Ele coloca que a estrutura do parágrafo reproduz a estrutura do próprio trabalho. Constitui-se de uma introdução, o parágrafo tem uma introdução, tem um corpo e tem uma conclusão, ok? Na introdução, anuncia-se o que se pretende dizer, no corpo, desenvolve-se a ideia enunciada e na conclusão, resume-se ou sintetiza-se o que se conseguiu, né? Ou o que se produziu naquele parágrafo. Um outro livro, que também fala sobre a estrutura do parágrafo, coloca, agora do Henriques e Medeiros, referência também no canto, todo e qualquer texto estrutura-se em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ora, pode-se considerar o parágrafo um microtexto, tá? E como tal, tem a mesma estruturação. Então, ele também, no seu livro, cita, né, a necessidade de fazer cada parágrafo com essa estrutura que eu falei aqui no começo do vídeo, até esse momento aqui no vídeo, tá? Não são só esses autores, vários outros também sugerem essa estrutura e consideram correta, mas o vídeo também não ficar muito longo, a gente encerra esse primeiro momento por aqui, ok? Então, primeira parte do vídeo seria basicamente isso, tá? Quanto à estrutura, né? Quanto à estrutura dos parágrafos, né? O que eu espero, né? Ou quanto aos parágrafos. Observe a estrutura, observe o tamanho e observe as citações, ok? Dando seguimento aqui no nosso vídeo, agora a gente vai falar ou acerca, né, das características da linguagem científica. Aqui também vou usar um outro livro, tá? Dessa já da Michel, né, Maria Helena. Ela tem uma seção, um capítulo específico, onde ela, a autora, né, traz o que vem a ser a linguagem científica e aponta. Eu considerei esse capítulo muito bom, né, eu tinha buscado alguns outros, mas esse foi assim o que eu achei que sintetizou melhor e também foi mais completo quanto a esse tema, a linguagem científica, ok? E aqui destaca alguns pontos. A autora coloca que a linguagem científica ela não é livre, tá? Ela não é pessoal, deve obedecer a quesitos universais de apresentação, padronização, formatação e expressão. Ela, né, a linguagem, deve ater-se a ser o instrumento de comunicação ou da comunicação científica.
deve possuir alguns atributos, alguns condicionantes, que ela coloca aqui no quadro 7. Vamos ver o que a autora traz. Ela diz que a linguagem científica ela deve observar, né, deve ter clareza e objetividade, quando, obviamente, né, alguém está lendo o seu trabalho, seu TCC, sua pesquisa científica, ela deve ter somente um sentido, ok? Ela não deve dar margem para outra interpretação. Aquilo que você escreveu, se você tem 10, 20, 100 ou 1000 leitores, todos têm que captar a mesma mensagem. Então, não há margem na escrita científica para o que ele coloca aqui, que a linguagem seja polissêmica, tá? Ela é monossêmica, ok? Usar frases despojadas de adjetivação e advérbios. Tá? O seu trabalho deve buscar o convencimento pela argumentação lógica. Então, vamos lá. O seu trabalho, a mensagem que o seu trabalho passa, o convencimento, entre aspas, que o seu trabalho passa, deve ser única e exclusivamente pelos seus resultados, pela sua argumentação lógica. E nunca pela forma como você quer convencer ou pela ornamentação que você pode utilizar na fala. Então, esse erro aqui também ele é muito comum. Os alunos vão falar acerca de um tema e colocam algumas expressões, né, como é fundamental, é imprescindível. A gente sabe que, por exemplo, a contabilidade é o ramo mais importante que existe, é o melhor, é a ciência mais evoluída, etc, etc. Então, todas essas expressões, ok? Elas devem ser evitadas. Essas adjetivações, né, também como eu coloquei, esses advérbios, devem ser evitados tanto quanto possível, obviamente, tá? Então, escrever de uma maneira mais, digamos assim, mais tranquila, mais leve, sem colocar tantos adjetivos, tantos exageros na fala, tá? Então, é muito comum, você vai fazer a função do trabalho e sai cortando, é imprescindível tal coisa, é fundamental tal coisa, não são expressões bem-vindas. A linguagem é precisa, né, objetiva, vai direto ao ponto necessário, não faz rodeios, tá? Não dá voltas, trabalha essencialmente com a denotação, ok? Nunca com a conotação. Então a linguagem é a denotativa e nunca a linguagem conotativa. Tá? Nunca utilizar também metáforas. Então é uma linguagem direta, objetiva, simples, tá? Sempre no sentido literal, ok? Nunca no sentido figurado. Prega o uso correto da língua, obediência à norma culta gramatical como viabilizadora do entendimento, sem sofisticação ou rebuscamento. Também outro ponto muito importante. A linguagem, como eu disse, ela tem que ser simples, ok? Pensa no seguinte, às vezes eu até falo para os meus alunos esse exemplo. Quando a gente pega ali um voto, né, lá dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando eles vão fazer aqueles votos, aquele texto que eles colocam, produzem, né, é um texto muito rebuscado, ok? Esse tipo de linguagem, essa linguagem não deve de maneira nenhuma ser utilizada no seu TCC, de maneira nenhuma ser utilizada no seu artigo ou qualquer outra produção científica. Não é de interesse da academia, tá? Interesse de quem produz um texto, utilizar termos que não são usuais ou tentar impressionar o seu leitor com palavras, entre aspas, difíceis, palavras pouco conhecidas. Não é essa a lógica, tá? Conteúdo, mantém o foco no assunto, a unidade de pensamento e evita a dispersão, tá? Isso aqui é uma característica, né, do trabalho também. Quando você está falando um assunto, se o seu tema, né, você tem que tomar o cuidado na sua escrita para que você não fuja do seu tema, para que não fuja do que você quer falar, tá? Ou o que você deve falar, a sua pesquisa. Outra dica que eu incluo aqui também é que quando você vai fazer o seu trabalho, vai produzir o seu texto, você tem que se atentar para a seguinte situação. Quando você fala, às vezes, de algum conceito ou de algum tema, você deve tentar esgotá-lo, ou seja, falar tudo que você tem para falar naquele momento,
ok? Então, lá no referencial teórico, por exemplo, você vai falar sobre a cooperação entre as empresas. Então, você coloca a cooperação entre as empresas assim, desenvolve o raciocínio. Aí, às vezes, lá embaixo, você já parou de falar de cooperação e passa a falar de competição. A competição é isso. Aí, na sequência, você volta a falar de cooperação novamente. Tá? Isso também não é bom. Fazer dessa forma não é bom, não é uma forma boa. Tá? Quando você fala de um tema, de um assunto, de um conceito, você fala sobre ele naquele momento, ok? Não fuja dele, não faça essa dispersão, não fuja do que aquele tópico, por exemplo, do referencial teórico se propõe e tenta esgotar o tanto quanto possível naquele momento. Tá? Também evitar, aqui na sequência, né, que a autora coloca gírias e clichês, evitar o uso de linguagem muito popular, informal, expressões chulas, gírias, estrangeirismos, frases de moda, muletas de linguagem. Tudo isso que foge à linguagem formal, à linguagem técnica, deve ser evitado. Parágrafos, a autora coloca também usar parágrafos curtos, objetivos, facilmente lidos e entendidos. Frases positivas, prevalecência de substantivos, colocação de termos em ordem direta. Nesse ponto eu coloco aqui só um alerta, tá? Nesse item, usar parágrafos curtos, isso é algo, né, um pouco relativo, né? O que é curto, né? 5 linhas é curto, 6 linhas, 3, 4, tá? Dizer quantas linhas um parágrafo tem é um pouco difícil, né? Um pouco complicado. Mas, né, eu acho que seguindo aquela lógica, como eu mostrei anteriormente, da introdução, desenvolvimento e conclusão, e que você mantenha um padrão entre o tamanho dos parágrafos, né? Não vai fazer um parágrafo com 10 linhas, o outro com 3, depois o outro com 15. Não, mantenha um parágrafo. Lembra que cada parágrafo, como a gente viu, ele é um mini texto, tá? E ele vai encadeando as suas ideias, ok? Então, você coloca um parágrafo, coloca outro e vai trabalhando, desenvolvendo, vai dando ritmo àquele texto. Se você coloca determinadas ideias, dá muita atenção a determinadas ideias e outras ideias você faz de uma maneira mais rápida, isso pode comprometer, eu diria, o fluxo, tá, do seu texto, o ritmo de leitura do seu texto. Tá? Então, só uma atenção nesse item aqui dos parágrafos curtos. Forma escrita segue as normas oficiais de redação de textos científicos, a ABNT, né, incluindo elementos de formatação, estruturação, papel, fontes, espaçamentos. Aqui a autora fala acerca da importância da chamada da neutralidade do texto, ok? Então o texto ele deve ser escrito na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do singular, ok? Então isso significa que você não deve colocar de forma nenhuma, por exemplo, eu encontrei tais resultados, ou eu fiz tal análise. Não. Também não deve colocar, por exemplo, nós fizemos, nós pesquisamos, nós encontramos, tá? Não. A linguagem, ela é neutra, ela é impessoal, ok? Então, terceira pessoa do singular. Então, observa-se, foi realizada uma análise, né? Foram abordados tais temas. Então, a linguagem é essa, ok? Seguindo, ela também coloca aqui o que ela chama de compromissos do texto científico. Vamos ver, né, o que vem a ser esses compromissos. Ela destaca aqui mais alguns pontos, que seriam né, esses pontos. A impessoalidade, como nós falamos, a redação na terceira pessoa, evitar referências pessoais, né, como o meu trabalho, eu fiz essa pesquisa, né, o meu objetivo, etc. E sim, este trabalho, ou presente trabalho, presente pesquisa, assim como também, né, ela coloca aqui o uso da primeira pessoa do plural. A autora coloca que pode ser usado somente em situações especiais. Como eu falei, não deve ser utilizado o nós fizemos. Acredito que essas situações especiais têm a ver com dependendo da língua, né, em que você venha a escrever. Por exemplo, se você for fazer um trabalho com a intenção de publicar na língua inglesa, tá? Então você tem um periódico fora do país, ou até mesmo no Brasil,
né, mas um periódico que publique na língua inglesa, é sim comum utilizar a terceira pessoa do plural. É o normal, tá? Então, nós fizemos e nós pesquisamos, nós encontramos. Mas isso, de novo, caso você venha a escrever na língua inglesa, e é importante você analisar, a depender das características ou normas ou orientações de cada periódico, ok? Mas, via de regra, a gente falando aqui na língua portuguesa, para trabalhos publicados no Brasil, não utilizar. Objetividade, evitar pontos de vista pessoais, opiniões, subjetivos, não fundamentados ou comprovados. Isso aqui também, de maneira nenhuma, deve aparecer nas pesquisas, nos trabalhos de conclusão de curso, né? Penso que, eu acho, etc. Tá? Isso viola a objetividade necessária e demonstra falta de fundamentação teórica. Outro item que ela coloca aqui como compromisso seria a modéstia, deixar os fatos falarem por si, ok? Não rechear o texto com formas impositivas, enfáticas de convencimento. Resultados verdadeiros e consistentes de pesquisa se impõem. Evitar insinuações a erros de outros trabalhos ou certezas absolutas, né? Como certamente, lamentavelmente, sem dúvida alguma, etc. Também é uma das coisas que devem ser levadas em consideração na construção do texto. Eu acho assim, o principal, a mensagem desse tópico aqui é você saber que o que vai convencer, tá, os seus leitores, convencer, eu coloco entre aspas, né, de que aquele trabalho, de que aquele trabalho é importante, sempre, tá, o item ou os itens importantes sempre serão os seus resultados. Tá? Então não adianta você tentar argumentar colocando muita ênfase, usando muitos adjetivos, né? Que incontestavelmente esse trabalho é importante. Não, isso não vai modificar em nada, tá? Não vai convencer ninguém de que seu trabalho é ou não importante, mas sim os dados, os seus resultados é que serão levados em consideração, tá? Claro, os seus dados, seus resultados e a maneira como você conduzir o trabalho, se ele está correto metodologicamente, epistemologicamente, etc, etc. Ok? Humildade também, evitar tratar os resultados como verdades absolutas, perenes. Sugere-se, os resultados levam a crer, pode-se inferir que, etc, etc. Né? Cuidado também com aquela que a gente chama de extrapolação dos resultados. Então você encontra um trabalho, tá? Às vezes um estudo de caso, que segue ali uma lógica indutiva, onde aqueles resultados refletem única e exclusivamente aquele cenário e você quer pegar os seus achados e extrapolar ele e falar que é uma verdade absoluta que serve para todos os cenários, todos os momentos e todas as organizações, por exemplo. Tá? Cuidado com isso, né? Humildade também deve ser outra característica ou deve ser uma característica na forma como você escreve. Por fim, a autora coloca questão da autoria, deve se comprometer por nunca fazer afirmações de ideias, falas, conceitos, cuja autoria pertence a outrem sem citados. Né? Então, o que é o plágio? De maneira muito simples, é você se apropriar de uma ideia que não é sua. Tá? Então, sob nenhuma hipótese, faça isso. Tá? Sob nenhuma hipótese, faça isso. Tem a ideia, ou você leu um artigo, a conclusão de um outro trabalho, ok, é interessante, vai colaborar na sua discussão, você pega e cita o trabalho e acabou, tá? Por fim, aqui nessa segunda parte do nosso texto, o autor, né, Coates, né, que foi citado por Fachin em 2006, diz o seguinte: resume os princípios que conferem clareza e eficácia ao texto científico. É mais ou menos o que a gente já viu aqui, tá? Fazer frases curtas, ok? Preferir o simples ao complexo, utilizando, né, palavras familiares, evitar palavras desnecessárias, tá? Então é um texto enxuto, né? Oração nos verbos, escrever como se fala, aqui também, né, um outro alerta, né? Como se fala é no sentido de objetivo, né? Você quer passar uma mensagem,
tão rápida, né? Você não vai rebuscar o seu texto. Usar termos que o leitor possa compreender, variar formatos, escrever para expressar e não para impressionar. Tá? Então, seria mais ou menos um resumo aqui. Ok? Então, essas seriam as características que eu achei interessante trazer aqui, né, citando os trabalhos, quanto às características da linguagem científica. Tá? Agora, já indo para a parte 3 do nosso vídeo, quanto à frequência das citações. Eu separei aqui uma estrutura em tópicos, né, que eu diria que é a estrutura que está sendo, né, utilizada, ou que a gente utiliza, pelo menos eu utilizo aqui na minha universidade, com os meus alunos do TCC, né? Sem nenhuma novidade, uma estrutura, diria, comum, básica, né? A gente tem aqui a introdução, né? Eu sugiro essa estrutura com tema e sua contextualização, problema e lacuna de pesquisa, pergunta de pesquisa, os objetivos divididos em geral e específicos, o ângulo de abordagem, as hipóteses ou proposições de pesquisa, justificativas e a estrutura do trabalho. Essa seria a introdução, número 1, né? O número 2, referencial teórico, depois aspectos metodológicos, resultados, subdivididos em a apresentação e análise dos resultados e discussão dos resultados ou dos achados. Por fim, a conclusão, ou também muitas vezes chamada de considerações finais. Tá? À frente de cada um desses tópicos, eu coloquei aqui ou 100%, ou 0%, ou 50%. Né? O que isso significa? Qual é a sugestão? E eu consideraria como correto, né? Assim, correto no sentido de que é o normal em qualquer trabalho científico, nesse sentido, né? Eu estou falando aqui de TCC, dissertação, tese, né? A quantidade de citações ou a frequência das citações do que você está falando. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, quando você está na introdução, em dado momento você vai ter que contextualizar o seu tema, bem como problematizar. Né? Você vai problematizar e vai mostrar a lacuna, tá? A lacuna do conhecimento, a lacuna de pesquisa que o seu trabalho quer preencher. Então, nesse sentido, eu coloco aqui, ó, que 100% do que está sendo falado ali, do que está sendo argumentado ali, tem que ser baseado ou embasado em citações em outros trabalhos. Não tem como. Tá? Você não vai falar, não vai contextualizar o seu tema, você vai falar de qualquer tema que for, de qualquer área do conhecimento que seja, sem utilizar citações e referências, né? Mostrar que você leu sobre o tema para garantir ao seu leitor, né, que aquele tema e a contextualização, aqueles argumentos que você tá trazendo no trabalho, que eles são atuais, que eles são verdadeiros, que você tem um embasamento, né, que você não tirou do nada da sua cabeça, ok? Então, nesses itens, eu coloco que sim, 100% do que você fala tem que ter citações, tem que apresentar referências. Então, seriam parágrafos semelhantes a esses daqui que eu coloquei anteriormente, né? Então, você fala que as organizações que realizam gerenciamento são as DMOs, né? Eu coloco aqui o autor de onde eu tirei isso, né? Eu digo que as DMOs podem facilitar uma cultura e etc. Digo de onde eu tirei isso, né? Além de fornecer informações, assistência técnica, etc. Mostro de qual trabalho eu tirei isso, né? E assim sucessivamente, né? Ademais, pensando em um destino como um produto formado por agentes interligados, as DMOs podem gerenciar, etc, etc. Referência, tá? Então, nesses itens que eu coloco aqui, o 100 na frente, significa que tudo que você está falando tem que ter uma citação por trás, tá? Nesses outros itens, por exemplo, pergunta, objetivo geral, específico, ângulo de abordagem e estrutura do trabalho, né, aqui na introdução, não é necessário você colocar uma citação ou uma referência, tá? Só que preste atenção no que eu estou falando, tá? Assim, atente-se para você não se confundir. Quando eu coloco que a pergunta, que o objetivo geral, né, o objetivo específico, não precisa você colocar a citação ou a referência,
eu estou falando literalmente, por exemplo, a pergunta de pesquisa. Então, você coloca a sua pergunta de pesquisa e na frente você não precisa colocar segundo a Silva, segundo Faria, segundo seja qual autor você possa pensar, né, aí, disse que a pergunta do meu projeto, que a pergunta do meu TCC tem que ser essa. Não, não é. Por quê? Porque é uma criação sua. Você vai pegar um tema, você vai encontrar uma lacuna e você vai fazer uma problematização, e aí você vai, entre aspas, entregar ou apresentar o quê? A pergunta de pesquisa. Você vai desenvolver o seu objetivo geral, você vai desenvolver o seu objetivo específico, o ângulo de abordagem que você quer dar ao trabalho e a estrutura do trabalho, ok? Então são momentos, né, aqui onde está em verde, são momentos que você já apresentou uma discussão por trás e você apresenta pergunta, objetivo, etc. Tá? Já nas hipóteses, aqui para finalizar a introdução, né? Já as hipóteses e as justificativas, novamente, volta a ser um texto onde tem que ter embasamento, para você mostrar que você fez uma leitura acerca do tema e aquela leitura acerca do tema você conseguiu produzir ou elaborar aquela hipótese ou aquela proposição, né? Você não tirou a sua hipótese do nada, ok? As justificativas, mesma coisa. Você vai, olha, as justificativas do meu trabalho são essas as justificativas, certo? Então, você, ao produzir aquela justificativa, você vai tirar, né, ou vai apresentar de onde estão vindo esses dados, essas afirmações que estão servindo de base para você justificar o trabalho. O referencial teórico, eu diria que 100% dele, absolutamente tudo que está nele, você tem que apresentar citações, tá? Como esse parágrafo. Aspectos metodológicos, eu coloquei aqui 50%. O que significa isso? Os aspectos metodológicos, parte dele, você vai, digamos assim, elaborar e são assim escolhas do pesquisador. Tá? Então eu tenho um tema, eu tenho um problema, eu tenho uma pergunta, eu tenho um objetivo e eu acho que eu vou atingir esse objetivo aplicando uma técnica X. Tá? Eu optei por entrevistar tantos gestores, por exemplo, ok? Ou então eu optei por aplicar questionários ou fazer entrevistas. Então, assim, são escolhas, né, do pesquisador e muitas dessas escolhas, dessas afirmações que você vai fazer, você não vai precisar ter uma justificativa, ou melhor, uma citação ou uma referência por trás. Você não vai precisar. Tá? Então, eu vou visitar os destinos tais, vou fazer tantas entrevistas, etc. Você não vai ter ali sempre no final daquele argumento, ou daquela explicação, melhor dizendo, uma citação, uma referência. Tá? Mas sim, parte dos aspectos metodológicos também, né, você pode, né, eu diria até deve, fazer algumas citações, ok? Então, por exemplo, tem trabalhos que os autores colocam ali o enquadramento, a classificação, tá, da pesquisa, metodológica da pesquisa, né? Um estudo de caso, uma pesquisa qual e quant, etc. Aí sim, você, por exemplo, isso é uma questão muito de gosto também, tá? Mas é muito comum, tá? Você vem e traz alguns autores e mostra, e explica, né, o que vem a ser uma pesquisa exploratória, o que vem a ser uma pesquisa quantitativa, qualitativa, tá? Então você, nesse momento, sim, você vai ter que colocar algumas referências, ok? Ou então eu coloco assim, eu vou fazer uma análise de redes, ok? E eu acredito que para analisar esse fenômeno ou essa localidade, esse tipo de análise é adequado, tendo em vista, por exemplo, que já foi aplicado em outros destinos ou outras localidades semelhantes ao que eu vou pesquisar. Então, sim, você não teria problema nenhum você colocar ali aquelas referências. Ou então, algum trabalho metodológico mostra que é possível aplicar essa ferramenta, essa técnica no mesmo cenário que eu vou fazer. Tá? Aquele fenômeno, o mesmo fenômeno que eu quero estudar. Então, você pode também citar. Então, por isso que eu coloquei 50% aqui. Na sequência, os resultados. Quando você apresenta e analisa os seus resultados, não é momento de citar nenhum trabalho, tá? Aqui é a sua fala, é os resultados do seu trabalho. Então, não faria sentido você ficar citando os trabalhos, buscando referências.
Na sequência, no que a gente chama de discussão dos resultados, aí sim, tá? Você vai pegar trabalhos anteriores e vai falar assim, olha, o meu resultado foi esse, né? E aí eu vou comparar, por exemplo, com outro trabalho. Então eu chego e digo o seguinte: os meus dados, meus resultados, né, estou conduzindo ali uma discussão, eles nos levam a crer, né? Os trabalhos mostram, né? Os dados mostram tais coisas, e esses resultados divergem desses autores. Tá? Ou concordam com tais autores, ou vão de encontro ou vão ao encontro de tais trabalhos. Tá? Então, sim, nesse momento seria, quando você está discutindo os seus resultados, seria sim interessante você trazer outras referências. Por isso que eu coloquei aqui 50%, né? Parte do texto tem que ter a referência, citações, outra parte não. Tá? Conclusão, eu coloquei aqui 0%. Também é outro lugar, tá? Outro momento do texto que as referências ou citações não aparecem, tá? Com tanta frequência, não é comum. Agora eu vou dizer de novo, outro alerta. Isso daqui, pessoal, eu coloquei 100%, coloquei 0%, coloquei 50%, tá? Não é algo matemático, não é para você chegar, vai lá nos aspectos metodológicos, depois que você escreve, todo o seu texto deu ali 60 linhas, digamos assim, 2 páginas, né, mais ou menos 60 linhas, e você vai contar para ver quantas linhas tem citações e quantas não tem. Não, não é isso. Tá? Aqui é só a ideia, é a lógica que você deve levar em consideração. Enquanto, por exemplo, no referencial teórico tudo tem que ser citado, na apresentação e análise dos dados não há necessidade, e nos aspectos metodológicos seria um meio termo, algumas sim, outras não. Tá? Então, de novo, é uma lógica a ser utilizada, tá? E não algo matemático. Ok? Por exemplo, poderia sim, na conclusão, fazer uma ou outra citação, né? Você acha, por exemplo, sugestão para trabalhos futuros, lá nas considerações finais. Então você chega e fala, olha, após fazer todas as análises, eu sugiro para futuras pesquisas tais e tal problema de pesquisa a ser estudado. Né? Esse problema de pesquisa também foi apontado por esse autor aqui. Pronto, não tem problema nenhum, ok? Então essa seria a lógica aí a ser utilizada quanto à frequência das citações ou quanto à frequência da utilização de referências. Ok? Por fim, aqui na parte 4, né, do nosso vídeo, eu coloquei aqui algumas outras dicas que eu acredito que podem ser úteis. Né? De novo, principalmente para quem está começando. Né? Esse vídeo é muito direcionado aos meus alunos de TCC. Então, aqui, muito rapidamente, tá? Alguns itens, alguns tópicos que eu separei. Primeiro, quanto ao juízo de valor, seu texto tem que ser livre disso. Tá? Eu, por exemplo, né, eu ou qualquer outro orientador, qualquer outro leitor do seu trabalho, a gente não quer saber a sua opinião, tá? Por exemplo, sobre o governo. Então, você está fazendo um trabalho onde parte dos dados está relacionada ali à economia, tá? E a gente não quer saber qual é o seu pensamento, qual é a sua doutrina político, econômica, etc. Não, tá? Nada disso. Suas opiniões, questões de valores, ideais, tudo isso tem que ficar fora da sua escrita, da sua linguagem, tá? Isso daqui também a gente já viu, é evitar esses termos substancialmente, significativamente, extremamente, importantíssimo, etc, etc. Evitar explicações da metodologia de um trabalho citado. O que é isso? Às vezes o aluno coloca que o autor analisou tantas empresas, analisou tantos países, conduziu uma pesquisa em tantos meses. Não precisa entrar no detalhamento metodológico daquele trabalho que você está citando, ok? Expressões, ou melhor, expressão por extenso seguido pela abreviação. Isso daqui também é outra coisa que é comum. Então, por exemplo, a gente colocou aqui um termo e na sequência a gente colocou aqui a sua abreviação, né, a sua DMO. Tá? Então, quando um termo aparece assim, poderia ser
Por exemplo, Organização Mundial da Saúde, você escreve. Na sequência, você coloca entre parênteses, OMS. Depois que você faz, você tem que fazer isso somente uma vez no texto, tá? Somente na primeira vez que essa expressão, né, esse termo aparece. Na sequência, você passa a utilizar sempre o formato, digamos assim, da sua sigla ou da sua abreviação. Então, a Organização Mundial da Saúde, abre parênteses, OMS, fecha parênteses, e ao longo do texto, você vai, sempre que se referir, você utiliza só OMS, tá? Isso é algo, né, como eu falei muitas vezes, que os alunos pecam um pouco, erram, né? Evitar referências cinza, né? Referências cinzas são aquelas chamadas referências que não são, digamos assim, boas, né? Boas entre aspas, tem que tomar cuidado com esse termo, mas que assim não é o ideal de você citar em um trabalho científico. A melhor citação que você pode colocar, a melhor referência que você pode colocar no seu trabalho são artigos publicados em periódicos, tá? Ou seja, revistas científicas, ok? Periódicos revisados por pares, né? Claro, periódicos com índice, né? A gente já viu, né, isso em outros vídeos, JCR, ou Qualiscaps, né, que tem um nível superior, melhor ainda, né? Então, evitar livros, evitar citar dissertações, teses, TCC, trabalhos publicados em congressos, apresentados em congressos, tá? E são trabalhos que ainda não passou por essa revisão, por esse crivo, tá, de uma revista. Professor, é proibido? Não, proibido não é proibido, tá? Mas a qualidade das referências é algo que é analisado quando alguém lê o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, você vai falar de uma teoria e tem um trabalho que é um trabalho seminal. Então, não tem como. E esse trabalho foi um livro, por exemplo. Então, não tem como. Você vai ter que citar esse livro, tá? Outra questão também, expressões ou termos utilizados nos textos dos alunos, semelhantes a essas duas aqui que eu separei. Diversos teóricos dedicaram-se aos estudos sobre o tema cultura. Tá? Ou estudos mostram que a contabilidade impacta, né, reticências. Tá, quais são esses teóricos? Ou estudos mostram, quais são esses estudos? Se você coloca expressões dessa maneira, você tem que vir na frente e colocar aqui, né, citar os trabalhos, citar o trabalho 1, citar outro trabalho 2, digamos assim, etc, etc, etc. Tá? Então, se você utiliza expressões ou falas como essa, você tem que mostrar para o seu leitor quais são esses diversos teóricos ou quais são esses vários estudos, ok? Quando você vai fazer também outro erro, digamos assim, que eu vejo, às vezes o aluno cita, né, um trabalho, e esse trabalho, por exemplo, foi produzido por uma ou duas ou três autoras, né? E aí ele cita lá a autora, né? Número 1, autora número 2, e na frente coloca segundo os autores. Não, tá errado. É segundo as autoras ou segundo a autora, né? Quando, obviamente, né, for do gênero feminino, você deve observar isso, tá? Então, não vá pegar um trabalho de uma pesquisadora, citar esse trabalho e na frente colocar segundo o autor ou né, os autores. Tá? Observem isso. Outra questão também, às vezes, os alunos, dentro de um parágrafo, citam o mesmo autor, né, várias vezes na sequência. Tá? Aí existe não é bom isso, aliás, é muito ruim. O ideal é que você não cometa essa repetição. Tá? Mas, para não ficar cansativo, chato, você pode utilizar um termo chamado aqui IBID, né? Não sei muito bem como pronuncia, imagino eu que seja dessa forma, tá? Mas pesquisa sobre isso, sobre o que é, né, nas normas, para fazer essa utilização. Outra questão, não utilizar acima, abaixo, a seguir, tá, no seu texto, nunca faça isso. Então, você quer se referir a um quadro que você citou anteriormente, então você não colocar assim, conforme o quadro acima, não, conforme o quadro 1, o quadro 2, a figura 1, a figura 2, ok?
redundância de ideias e conceitos, isso a gente até falou, né? Aquela questão de que quando você fala de uma ideia ou um conceito, você tentar esgotar ela quando ela aparece, não ficar indo, voltando nesse tema, nesse conceito, explicando esse conceito em diferentes partes do texto. E outra questão também muito importante, eu diria que é a conexão entre os parágrafos. Tá? Particularmente, né, tem uma forma como eu gosto de escrever, então eu venho fazendo meu texto e acima de cada parágrafo eu coloco ali um conjunto, né, uma pequena frase, às vezes uma palavra, duas, três palavras, né, que resumem aquele parágrafo. Tá? Então, por exemplo, parágrafo número 1, eu estou falando, por exemplo, importância do contador. Então, eu pego o parágrafo está aqui e em cima eu coloco ali, realçado, em negrito, em itálico, eu coloco ali em cima a importância do contador. Tá? No parágrafo de baixo, eu faço a mesma coisa e em cima eu coloco do que eu estou falando novamente. Agora eu estou falando da importância do contador na área pública. Então, opa, eu estou afunilando o meu texto, né? Assim, afunilando do geral para o específico. Né? Então, eu vou colocando esse termo acima e aí, no final de tudo, eu vou lendo somente essas palavras-chave para ver se eu estou falando assim de uma forma lógica, cadenciada, ou se não, se um parágrafo fala de uma coisa e o segundo parágrafo já muda completamente de assunto, e aí acaba que não tem uma conexão entre esses parágrafos, tá bom? Pensei nisso também. Então, seria basicamente isso, né? São muitas coisas a serem consideradas quando você produz, né, um texto, não só científico, qualquer um, mas esses são os itens que eu queria trazer aqui acerca da redação científica, da linguagem científica. Claro que tem muito mais tema, ok? Mas eu separei aqui aqueles pontos que eu considero importantes, tendo em vista os erros que eu estou vendo, que são mais frequentes, né? Como eu falei no começo, essa questão da estrutura do parágrafo seria o principal erro mais recorrente que praticamente todos os alunos eu tenho que tocar nesse tema. Então, por isso eu quis fazer esse vídeo. Espero que tenha colaborado. Tá bom? Até a próxima.